O que eu quero fazer nesse vídeo é pensar em diferentes valores para a variável numa expressão algébrica. Por exemplo, digamos que eu tenho uma expressão algébrica aqui, 100 menos x. O que será que acontece com essa expressão algébrica aqui quando o x ele aumenta? Então, se o x aumentar, o que vai acontecer com essa expressão algébrica aqui? Ora, para avaliar isso, eu vou fazer aqui uma tabelinha, que vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui valores para o x, e aí, conforme o x for variando, eu vou ter diferentes valores para a expressão 100 menos x. Então, por exemplo, se o x for igual a zero, essa expressão aqui vai ser igual a quanto? 100 menos zero, que vai dar igual ao próprio 100. E agora, se o x aumentar, eu quero que o x aumente, o que vai acontecer com essa expressão aqui, na hora que o x aumenta? Bom, se o x aumentar, perceba que eu vou diminuir cada vez mais por um número maior. Então, o resultado ele vai tender ao quê? A decrescer, né? Então, por exemplo, x igual a 50, 100 menos x vai ser igual a quanto? 100 menos 50, já que o x vale 50, então 100 menos 50 vai dar igual a 50. E aí, por exemplo, se o x for igual a 100, aumentei mais ainda, né? Repara que o x está aumentando. Se o x for igual a 100 nesse caso, 100 menos 100 vai dar zero. E aí repara que o valor diminui. Então aqui eu tenho a seguinte relação. Na hora que o x ele aumenta, portanto, deixa eu escrever aqui, o x aumenta. O que acontece com a expressão aqui? A expressão ela diminui. Diminui o valor da expressão. Então, se o x aumentar, o valor da expressão diminui nesse caso. Chegamos à conclusão que a expressão diminui conforme o x aumenta. Agora, digamos que eu tenho uma outra expressão aqui. Por exemplo, 5 sobre x mais 5. O que será que acontece com essa expressão aqui? Quando o x ele diminui. Se eu diminuir o valor do x, o que acontece com essa expressão? Nesse caso aqui, eu quero que o x ele diminua, mas que o x ele permaneça sempre positivo. Então, o x tem que ser um valor maior do que zero. O que vai acontecer com essa expressão aqui? Ora, perceba que se eu diminuir o valor do x aqui, se eu pegar o 5 e dividir por algum valor, depois pegar o 5 e dividir por um outro valor menor, a tendência desse resultado da divisão aqui é aumentar. Então, para isso, eu vou fazer novamente aqui uma tabelinha para a gente analisar melhor como é que vai ser esse comportamento. Então, vou dar valores para o x e vou obter valores para a expressão 5 sobre x mais 5. Então, por exemplo, aqui, se eu der valor para o x igual a 100, se o x valer 100 aqui eu vou ter o seguinte, 5 dividido por 100, né? 5 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 5 centésimos, ou 0,05. Mais 5 vai dar 5,05 para quando o x for igual a 100. Perceba que deu um valor aqui bem próximo do 5. Agora, se eu diminuir o valor do x aqui, por exemplo, vou diminuir bem aqui, vou pegar um x igual a 5. Se o x for igual a 5, eu vou ter 5 dividido por 5, que vai dar 1, e 1 mais 5, repara que vai dar, 1 mais 5 aqui, né? Vai dar igual a 6. E se o x for igual a 1, aqui eu vou ter 5 dividido por 1, que vai dar igual a 5, e 5 mais 5 vai dar igual a 10. Repara que quando o x ele decresce, quando o x ele diminui, o que acontece com o valor da expressão? O valor da expressão aqui aumenta. Aumenta. Portanto, graças a essa parte da expressão aqui, onde eu estou dividindo por x, né, o valor dessa expressão toda aqui ele aumenta conforme o x ele diminui. Agora, digamos uma outra expressão aqui, 3y sobre 2y. Tá? Uma outra expressão. E eu quero saber o valor dessa expressão aqui quando o y ele aumenta. Então, se o y aumentar, o que vai acontecer com essa expressão toda como um todo aqui, né? Eu vou ter o seguinte, olha só. Repara que o y aqui, ele não pode ser igual a zero, né? Porque se eu tiver um y igual a zero, eu teria uma divisão por zero, e uma divisão por zero é uma indeterminação matemática. Então, só para facilitar as coisas, o y aqui ele poderia ser qualquer valor diferente de zero, mas só para facilitar, vou dizer que o y ele é maior do que zero. É um número positivo. Aqui eu poderia reescrever essa conta aqui da seguinte maneira. 3 sobre 2, que multiplica por y dividido por y. Sim ou não? Fazendo isso daqui, eu percebo que quando y é maior que zero, tá? Exatamente porque ele não pode ser igual a zero, essa parte da expressão aqui sempre vai dar igual a 1. Eu vou dividir o número por ele próprio e vai dar igual a 1. Logo, o resultado aqui sempre vai ser igual a 3 sobre 2. Vai sempre dar o mesmo resultado. Vou botar aqui, mesma coisa.
Portanto, você percebe que se o y for igual a 1, por exemplo, isso daqui vai dar 3 sobre 2. Se o y for igual a 10, isso vai dar 3 sobre 2. Se o y for igual a 1 bilhão, não importa o tamanho do y, eu vou dividir aqui 1 bilhão por 1 bilhão e vai dar igual a 1. Logo, 3 sobre 2 vezes 1 vai dar o próprio 3 sobre 2. Por isso que sempre vai dar o mesmo valor, sempre vai dar 3 sobre 2. Lembrando que o y tem que ser diferente de 0. Portanto, dá a mesma coisa. Até o próximo vídeo.